Por favor, abra no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, vou ler 2 versículos, o 7 e o 8. O apóstolo Paulo escreveu, eu creio que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. E eu quero pregar em cima da declaração feita pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz claramente, assim como diz o Espírito Santo, não endureçam o coração. E quero usar como tópico o coração endurecido. Esta mensagem que vou tentar pregar nesta noite e entregar o que acredito que Deus me deu, será difícil de entregar. Vou dizer algumas coisas que são fortes e peço a vocês que sabem orar para que orem por nós enquanto ministramos. O coração endurecido, abaixe sua cabeça. Pai, te agradeço por tua presença que temos experimentado e sentido aqui nesta noite, de maneira linda. Te agradecemos. É com muito temor e com o coração cheio de temor, com o sentimento de ser frágil como pó. Minha língua, ó Deus, se agarra ao céu de minha boca, entendendo a grande responsabilidade de entregar a palavra que acreditamos que o Senhor nos deu. Nos unge para pregar e nos ajude a diminuir, enquanto o Senhor continua crescendo. Pedimos no santo nome de Jesus, orando para que esses aqui escutem. E todos dizem amém e amém. Alguns meses atrás, eu, a Francis e outras pessoas estávamos na União Soviética para pregar em alguns cultos. E pregamos na Igreja Batista de Moscou. Pregamos em uma igreja na comunidade da Sibéria, em Novosibirsk. E foi ali que ouvimos o coral que tinha memorizado para nós em inglês a linda canção infantil, Entre em Meu Coração. Entre em meu coração, entre em meu coração, ó Jesus. Depois de voltar para Moscou, de Novosibirsk, entramos em trem, mais ou menos 9 horas da noite de um sábado, para viajar a noite inteira até a cidade de Minsk. Pregaríamos ali, pregamos em 2 igrejas, uma igreja pentecostal e uma igreja batista. Os 2 cultos aonde fomos estavam lotados. E depois daqueles cultos, quando saímos dali, ou antes de sairmos de lá para voltarmos para Moscou, indo para a Hungria e para a Polônia, saímos um pouco da cidade de Minsk e a área ao redor de Minsk é conhecida como Bielorrússia e é uma área agricultural da União Soviética, com algumas paisagens mais lindas do mundo, com fazendas e plantações que se perde de vista
milhares e milhares de acres de trigo. Mas quero voltar com você ao século 30. Na União Soviética, afetou uma parte do mundo que mencionei, a Bielorrússia. Os cidadãos soviéticos não queriam entregar a terra deles quando Joseph Stalin começou seu programa de coletivização, coletivizando toda a terra e colocando pessoas em comunidades. Terras que por várias gerações já pertenciam às suas famílias, não foram tomadas facilmente. Basicamente começou na Ucrânia. O Joseph Stalin colocou na mão de Nikita Khrushchev o trabalho de assegurar milhões e milhões, na realidade toda a Ucrânia, para ser coletivizada, com as pessoas sendo colocadas em comunidades. As terras foram roubadas dos seus donos, se tornaram propriedade do Estado. As pessoas resistiram. Nikita Khrushchev, com ordem de Joseph Stalin, um homem louco, possesso pelo demônio, de maneira sistemática construiu um programa que matou de fome mais de 25 milhões de seres humanos. A fome durou desde o princípio dos anos 30 até o princípio da Segunda Guerra Mundial, no começo da Operação Barbarossa, quando Hitler invadiu a Rússia em 1940. Sistematicamente, pouco a pouco, crianças, mulheres, homens, idosos, morreram de fome e eram lançados em covas gigantes, em uma área que era uma das áreas mais produtivas, agriculturalmente falando, na Terra. É impossível para a mente humana compreender a morte sistemática de 25 milhões de seres humanos. Isso é 4 vezes o número do terrível e horrendo Holocausto que veio sobre as irmãs e os irmãos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Nunca houve um assassinato tão terrível ou algo tão horrível que se compare à fome criada pelo homem, que aconteceu naqueles anos, matando 1/4 da população da União Soviética. Estudei a respeito disso. Vi as manchetes de jornais na época. Olha, eu já vi garotinhos e garotinhas, já os abracei quando estive na África. Eles estavam morrendo de fome. E depois que alguém faz isso, a pessoa nunca mais é a mesma. Quando você segura uma criança em seus braços, de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, e suas perninhas são pouco maiores que o seu dedo indicador, você sabe que ela está morrendo, morrendo de fome, querendo apenas algo de comer. Você tem que se perguntar como é que o homem, assentado no Kremlin, de maneira fria e calculista, pôde decretar a morte de 25 milhões de seres humanos,
dando ordem para que eles morressem de fome. Como alguém pode fazer isso? Como é que um ser humano pode ser tão sem coração? Como é que um homem pode ser tão cruel? É impossível para a nossa mente ocidental compreender algo assim. É impossível que americanos entendam isso, que canadenses entendam isso, e que a maioria do mundo civilizado entenda isso. Como é que eles podem fazer algo assim? Neste instante, na Etiópia, o país do Canadá pagou pelo trigo, e nós pagamos para que os caminhões levem o trigo do porto para as pessoas. Levamos 8.000 toneladas. E quando estávamos enviando mais, o governo da Etiópia disse: pode parar. Neste regime comunista, vamos sistematicamente matar de fome aqueles que não são a favor do governo. Há alguns meses atrás, eu estive em Wakali, o maior campo missionário do mundo, com mais de 100.000 pessoas ali, na divisa do Sudão e da Etiópia. Hoje, quase 100 pessoas por dia estão morrendo de fome, porque o exército do partido político não permite que comida que está apodrecendo no porto chegue ao povo do Sudão. Não estou aqui para dar aula de história, quero apenas dizer: como é que o ser humano pode fazer algo assim? Vou te dizer como. O único sistema de certo e errado no mundo é esta Bíblia que tenho em minhas mãos. Se o homem não acreditar neste livro, se rejeitarem este livro, vão estar rejeitando todo o sistema de lei e ordem, certo e errado, bom e ruim, mal e bom. Eles estão rejeitando. Não existe outro absoluto no mundo, senão isso aqui. E pronto. Quando os seres humanos rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam todo o sistema de certo e errado. E é por isso que eles podem, com um coração muito endurecido, ordenar sistematicamente que 25 milhões de seres humanos sejam assassinados. Sem Deus, sem o toque de Deus em nossas vidas e nossa sociedade, o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Não existe limite para o que a humanidade vai fazer sem Deus. Você está me entendendo? A única coisa que está entre a civilização e o bruto, a civilização e o bruto, a civilização e o bruto, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Vou te dizer algo e vou falar de pé aqui, aonde se concentra o governo em Washington. A coisa mais importante na face da terra, para toda a nação do mundo que escuta esta mensagem através da sua televisão. Se você está olhando para Washington, você está olhando em vão. Mas se a força da América, a força desta terra, a força desta república, por mais que amamos e respeitamos o Congresso e o Senado, não é a Suprema Corte, não é o Congresso, não é o Senado, mas a força dessa terra é a palavra do Todo-Poderoso Deus e homens e mulheres que adoram e servem o Senhor Jesus Cristo.
Se a América perder a Deus, toda nação do mundo que olha para a América para receber a liberdade será decepcionada. Porque a força da América ainda são as palavras deste livro que tenho em minhas mãos. Não existe outra e nunca mais haverá outra. Agora, sistematicamente, nesta noite quero olhar para a causa da desumanidade do homem para com o homem, para a causa do assassinato, do estupro e do abuso infantil. Quero olhar para a causa da guerra, para a dor e o sofrimento que existe neste mundo hoje. Quero pregar sistematicamente vindo da palavra de Deus, porque é o que a Bíblia declara, conhecendo certos termos. Hebreus 3, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: ele escreveu para a igreja, não escreveu para o incrédulo, para o libertino ou para o mundo. Ele estava escrevendo para a igreja e disse: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Ele disse: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido. E a palavra no grego quer dizer duro, endurecido, sem sentimento, sem preocupação. Quando você vê um ser humano morrer e não é afetado por aquilo, você pode vê-lo morrendo de fome, isso não te afeta. De modo que nenhum de vocês da igreja seja endurecido pelo engano do pecado. A primeira coisa que causa o endurecimento do coração é o engano do pecado, e pode até acontecer no coração do cristão. Ouviu bem? O pecado é mais do que uma atitude. Um homem ele não é um mentiroso porque ele mente. Ele mente porque é um mentiroso. Entendeu? Um homem não é um ladrão porque ele rouba porque ele é um ladrão. Repórter atrás de repórter já me perguntou: o que os cristãos estão tentando fazer? Vocês estão tentando dominar o governo e fazer da nação uma nação cristã? Se tem algum repórter aqui, e sei que alguns estão ouvindo, eu tenho tentado transformar essa nação em uma nação cristã desde jovem. Estou tentando transformar o mundo em um mundo cristão. Eu quero converter todo mundo ao Senhor Jesus. Entretanto, o cristianismo é diferente do budismo, hinduísmo, confucionismo, do shintoísmo e do islã também. Não importa quem está sobre a Casa Branca ou caminha pelo corredor do Congresso, não é possível legislar o cristianismo. É impossível. Você não pode passar leis para legislar o cristianismo. O cristianismo não é produto de várias leis, mas sim de um coração mudado que decidiu seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar isso bem claro. O cristianismo é totalmente diferente de qualquer outra coisa.
Você não pode criar leis para que as pessoas se tornem cristãs. Isso acontece quando encontram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles nascem de novo, e o coração deles é mudado pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Então, repórteres podem deixar a caneta de lado. Não estamos tentando fazer disso uma entidade legal. Não funciona assim. Se fosse assim, teríamos começado com você há muito tempo atrás. Muito bem, escute com atenção. O pecado é mais do que uma atitude. O pecado é uma natureza. Se torna parte de uma pessoa, assim como sua mente é parte de uma pessoa, ou seu braço, ou sua perna, ou seu coração. É mais do que apenas contar uma mentira, ou usar um palavrão, ou cometer adultério, ou roubar algo. É mais do que uma atitude. Você se torna o que você faz. Você se torna o que é, e o Espírito Santo diz: o pecado vai endurecer seu coração. Não importa se você é cristão ou não, o pecado endurece seu coração. Estamos em uma era quando até nas igrejas pentecostais e carismáticas nós não olhamos para o pecado como um dia olhamos. Criamos desculpas para ele. Não falamos nada dele, pregamos muito pouco sobre ele. Quando pregamos, fazemos com termos generalizados, de maneira que não quer dizer nada. Entendeu? Um amigo meu, pastor de uma igreja, um homem e sua esposa naquela igreja, orando por sua filha e seu genro, orando, pedindo para Deus salvar a eles. Uma mãe e um pai que estavam tão quebrantados pela salvação da filha deles e do genro deles e dos netos deles. O genro e a filha vivendo em muito pecado, com festas, adultério, bebedeira, fazendo de tudo. Mas aqueles pais clamando a Deus. E aquela garota teve uma visão, um sonho naquela noite. Ela viu o inferno. Ela viu o inferno e ouviu milhões de pessoas gritando também. E no próximo domingo, ela e seu esposo desceram até o altar, entregaram a vida a Deus e Jesus os salvou. Meu amigo, que é pastor, fazendo o que era devido, pastoreando eles, cuidando deles, visitando eles quase que, ou alguns dias depois que eles tinham aceitado a Jesus. Ele entrou e era cedinho pela manhã, digo cedo, mas era 10, 11 horas da manhã. Olhou ao redor da casa e viu garrafas de cerveja por toda a casa e também cinzeiros com guimbas de cigarro em tudo que é lugar. Viu taças de vinho e disse: meu Deus, Darlene, o que é que está acontecendo? E ela disse: tivemos uma festa ontem à noite. E ele disse: mas você aceitou Jesus no domingo à noite. Você e seu esposo também aceitaram ao Senhor. Você testificou que teve um sonho do inferno e que você quase estava no inferno. E você foi salva de maneira maravilhosa, indo para os braços de Jesus.
como assim uma festa ontem à noite? E ela disse: nós não participamos da bebedeira de cerveja ou vinho, nem dançamos. Mas eles são nossos amigos e os conhecemos há muitos anos e nós não podemos desapontá-los. E além de não participar, até falamos um pouco de Jesus com eles. Olha, me escuta. Estou te dizendo algo tão antiquado que alguns nunca ouviram, porque o método hoje é fazer exatamente como aquela garota e o esposo dela fizeram ou estavam fazendo. Hoje o método é: continue com os mesmos amigos, tome um vinhozinho, tome uma cerveja, pode festejar, faça as mesmas coisas, mas fale um pouquinho de Jesus. Mas escute este pregador. Deixa eu te contar com o coração partido nesta noite. Não dá certo. Não dá certo. Com lágrimas ele disse: Darlene, vai fazer você voltar para o mesmo poço de onde o Senhor te tirou. Você vai se desviar, Darlene. Você precisa acabar com isso. Não se relacione com isso. Mas eu não consigo largar meus amigos. O que eles vão pensar? Eu vou ganhá-los para Jesus. Escute este pregador nesta noite. Você não vai ganhá-los para Jesus. Eles é que vão te fazer voltar para os elementos fracos dos quais Deus tirou você deles. Se eu puder passar isso para a igreja pentecostal, se eu puder passar para a igreja carismática, se eu puder passar para o batista e para o nazareno, meu coração está partido. Eu sinto que às vezes estou nessa sozinho. Não existe forma, recebi uma carta de um pastor, como esses que estão aqui nesta noite, e eles podem não te dizer, mas está chegando a um ponto que se você está sentada em uma plataforma com o Jimmy Swaggart, você tem que se levantar e tomar uma atitude. E agradeço a Deus por vocês. Noite após noite, às vezes por 3 noites, 4 noites, e durmo talvez 5 horas nas 5 noites juntas. Às vezes buscando a Deus a noite inteira. Por quê? Porque acima de tudo, eu tenho que te guiar da maneira correta. Eu preciso ensinar e pregar o evangelho certo para você. Um dia vou estar diante de Deus prestando contas por este ministério. Um dia estarei diante de Deus e Ele vai dizer: Jimmy Swaggart, eu te dei tempo na televisão para pregar ao mundo inteiro. Você pregou a verdadeira palavra e foi fiel? Alguns de vocês aqui hoje, e milhões pela televisão, podem dizer: você está pegando muito pesado, pegando pesado demais. Às vezes você é muito negativo. Quando eu estiver diante dele e você estiver diante dele, eu vou preferir ter pegado pesado demais do que não ter pegado de jeito nenhum e você ter perdido a sua alma. E é mais importante do que todo este mundo. Eu sei o que o pecado faz com você. Eu sei o que ele vai fazer com você. Deus nos ajude. Já vi destruir os pregadores mais poderosos do país. Destrói os mais fortes.
Não importa quantos dons aquele homem pode ter, o pecado vai destruir e acabar com ele e matá-lo por completo. O engano do pecado, ele engana. E seu coração fica duro, escute. Alguns de vocês aqui, alguns que assistem pela televisão, houve um tempo quando você na igreja estava ali sempre chorando. Você era tocado pelo Espírito Santo. Era o primeiro a aceitar o apelo e o último a sair do altar. Mas hoje você escutou uma mentira, o seu coração está endurecido e você se pergunta por que ele não é mais movido, por que você não é mais tocado por Deus. Por quê? Algo morreu dentro de ti. O engano do pecado endurece o coração, ele fica duro, e o Espírito Santo já não pode mais te tocar. O pecado faz isso. Em segundo lugar, em Isaías, capítulo 63, versículo 17, Isaías disse: Senhor, e a palavra Senhor no Antigo Testamento quer dizer Deus de aliança, Jeová, Deus de aliança. Por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Ouviu bem? Isaías, que profetizou o Messias. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque o Senhor permitiu, disse Isaías, que nos desviássemos de nossos caminhos, fazendo com que nosso coração ficasse duro, sem te temer. A América está perdendo o seu temor de Deus. Houve uma época que você nem tinha que trancar a igreja. A igreja era respeitada. Mas hoje não existe respeito pela igreja, respeito por Deus ou respeito pela palavra dele. A América está perdendo o temor de Deus. Olha, por dentro eu até tremo. Quando uma nação que já viu tanta coisa, recebeu tanta coisa, nenhuma outra nação conheceu avivamento como a América conheceu. Ainda assim, olha o pecado.
Nosso precioso Congresso, até pouco tempo atrás, disse: iremos dar direitos superiores aos homossexuais. E a América está infestada com um pecado que é tão terrível e tão horrível e tão sujo que chega a ser indescritível. Não estou falando mais mal do homossexual do que falo do alcoólatra, ou do ladrão, ou do adúltero. Mas o que me deixa irado como evangelista é que nossa lei, fazendo instituições, estão tentando desafiar a Deus, dizendo que é normal e por isso é perfeitamente legal, está certo. É pecado, 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 pecado. É um pecado contra Deus, é um pecado contra a natureza e é um pecado contra a sociedade. A América nos últimos 20 anos tem desafiado ao próprio Deus. Ao invés de abrir os altares para os homossexuais dizendo Jesus te ama e quer te salvar, temos colocado eles para pregar. E hoje a América está cheia de AIDS. Mais de 2 milhões de americanos carregam o vírus da AIDS no corpo. Bebezinhos nascendo com AIDS, sem temor de Deus. Quando um certo ator de cinema pegou AIDS e morreu, foi considerado pela imprensa como herói. Foi considerado como exemplo, quando na realidade ele era tudo menos isso. Há alguns meses atrás preguei uma mensagem sobre pornografia. Não sei se essa mensagem influenciou o que uma certa loja, uma das maiores na nação, fez. Mas sei que tiraram 32 volumes de revistas de rock das suas prateleiras, dizendo não vamos mais vender isso. E eu aplaudo o povo do Walmart por se levantar dessa maneira e agir com responsabilidade cívica, bíblica e espiritual. Mas ninguém tinha escutado alguém denunciar isso. Toda a rede de TV na nação, parece que todo jornal na América liga para o nosso escritório querendo entrevistas. Quem você pensa que é? Quem dá a você o direito de nos dizer o que podemos e não podemos ler? Eu estou cansado de um editor pornográfico querendo me dizer que eu estou violando os direitos dele, porque eu digo que eles não podem imprimir esse lixo, essa podridão, esse esgoto que está acabando com todos os jovens dessa nação. Cansei disso, cansei.
A América não é uma lata de lixo, não é um sistema de esgoto. A América não é uma pilha de lixo. A América é a terra do livre e a casa do valente, com pessoas que ainda acreditam no Todo-Poderoso Deus. Você não está violando o direito que eles têm garantidos pela primeira emenda? A CBS me perguntou, a NBC me perguntou, a ABC, a CNN também perguntaram, o New York Times me perguntou, o Washington Post me perguntou. Sabe do que estamos falando? Estamos falando de revistas imprimidas para crianças. Eu quero que você entenda, imprimida para crianças, distribuída para crianças. Não vou falar o nome deles porque não quero dar a esses trapos publicidade. E um desses trapos eles imprimiram 6.000 pôsteres desse evangelista aqui na cidade de Nova York. Eles iam espalhar por todos os ônibus e nos sistemas de metrô. Pornógrafos. E Nova York ainda tem um pouco de bom senso e disse: vocês não vão fazer isso. E nessas revistas tem entrevistas de pseudo-estrelas do rock, com os mais explícitos palavrões e descrições de toda atitude sexual ou perversão que a pessoa pode imaginar, descrita com desenhos coloridos para adolescentes de 13, 14, 15 anos para que eles leiam. E um repórter ainda pergunta: o que tem de mal nisso? E eu perguntei para um: você tem filha? E ela disse: eu tenho sim, uma de 7 anos. E eu falei: quando ela tiver 10 anos, você vai querer que ela leia esse lixo? Louisiana é conhecida pelo lagostim. Mas mesmo essa mulher sendo de Los Angeles, na Califórnia, e ela me ligou de lá, começou a recuar depois da minha declaração. Se vocês daqui de Washington não entenderam, o lagostim anda para trás. Já debati com esse traste na televisão. Você está pegando pesado. Não, eu estou pegando é leve demais. Eles são trastes, são lixo, porcaria. E os inimigos públicos desta nação não são os que assaltam bancos ou aqueles que roubam dinheiro, mas os inimigos públicos desta nação são os que imprimem essa sujeira, essa porcaria, este lixo, enchendo nossa nação de pornografia. A responsabilidade é dos pais. Eles dizem, os pornógrafos, os pais que educam os filhos. E eu disse: bem, você está certo, é mesmo. Mas se os pais não fizerem, você quer dizer que eles podem ser destruídos por vocês? Mas você está violando nossos direitos.
Eu quero saber sobre o George Washington, que essa cidade tem o nome dele. Se o John Adams, se o Thomas Jefferson, se aqueles que assinaram a Declaração da Independência e aqueles que instituíram a Declaração de Direitos, será que eles tiveram a intenção de que essa podridão e essa sujeira enchesse a nação com toda a sua sujeira, com desculpa que é uma lei? Eu creio que George Washington, John Adams e Thomas Jefferson e nossos patriarcas estariam virando em seu túmulo. Como isso pode machucar alguém? Eu vou te dizer como. Você está ouvindo? Está com a caneta pronta aí para escrever? Esses repórteres se quiserem ler, talvez pensem que é meio pesado, mas é problema deles. O Dr. Victor Klein, da Universidade de Utah, é um psicólogo experimental. Em uma exaustiva pesquisa de 20 anos de pornografia, gastando dezenas de milhares de dólares do imposto do povo, finalmente descobriu aquilo que a Bíblia já diz. E olha o que o Dr. Klein disse, e ele está certo. Ele falou: a pornografia é viciante, em primeiro lugar. Você vicia nela da mesma maneira que alguém vicia no álcool, no uísque, assim como um viciado vicia em maconha, crack ou cocaína. É viciante, e isso é fato. Podia te dizer mais, mas vou parar por aqui neste tópico. Em segundo lugar, o segundo passo é que aumenta e começa, mas depois você precisa de uma dose maior da sensação. Fica mais sórdido e mais sujo. Em terceiro lugar, você fica desensibilizado. O que certa vez te chocou já não te choca mais. Nesse estágio você pode ver uma mulher sendo estuprada e depois despedaçada fisicamente com um machado e não se importar. Não é só uma situação abominável. Depois você começa a agir como a pessoa, o doutor disse. É por isso que você tem os assassinos em série, que alguém mata 30, 40, 50 pessoas. Por isso que vemos tantas crianças sofrendo brutalidade, sendo molestadas. Vocês que espalham este lixo vão ter que prestar contas a Deus. E se levantar diante de milhões de pequenos garotos e garotinhas, alguns com até 6 meses de idade, que foram brutalmente molestados. Isso vai machucá-los pelo resto da vida, a não ser que Deus opere um milagre. Por causa da tua inclinação, do seu lixo, da sua sujeira, com um propósito que é fazer dinheiro, 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 dinheiro. A América perdeu o seu temor de Deus. Marcos 3:5. Agora o negócio vai ficar mais sério. Estava só esquentando.
Marcos 3:5, irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus estava olhando para os fariseus, os líderes religiosos da época, e se entristeceu por causa do coração endurecido deles. Olha só, estamos falando dos líderes religiosos da época. Quando vemos essa palavra irado, está falando de uma ira que arde, fervente. Se não fosse pelo amor de Deus, Jesus Cristo teria acabado com eles ali mesmo. Irado. O engano do pecado faz com que o coração fique duro. E o coração endurecido faz com que o temor de Deus vá embora. E a forma religiosa traz um coração endurecido. Agora vou te falar quem mais me dá problemas do que qualquer outra pessoa. Já falei dos pornógrafos e chamei eles de tudo possível, mas eu não tenho tanto problema com eles, ou com os homossexuais, ou com os vendedores de droga, ou os distribuidores de cerveja, como tenho com a religião. A religião sem Deus, sem Jesus Cristo, você pode dizer, Jimmy Swaggart, o cristianismo é uma religião. Não é não. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A religião tem regras. A religião tem regras. O cristianismo não tem regra alguma. O cristianismo não tem templos, nem velas, nem vestimentas, nem altar, nem liturgias. Não tem colarinho. O cristianismo não está em regras, o cristianismo está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e Ele vai te aceitar como você está. Ele aceita a sua vida destruída e presa pelas prisões do pecado, e através do poder de Deus, Ele vai te libertar e te limpar com o sangue precioso dEle, e escrever o seu nome no livro da vida. Escute, uma forma parece com o que é real. A forma religiosa parece com o verdadeiro. Já foi criticado muitas vezes, e não tem problema. A maioria deles tem que entrar na fila. Estou te dizendo. Olha, se você estiver em uma igreja, não importa qual o tamanho do prédio, aonde só existe uma forma de piedade, mas quando se nega o poder de Deus, saia daí, tire sua família daí, tire os seus filhos daí. Saia dali, encontre outra igreja, aonde o pregador chora pelos perdidos e se alegra com os redimidos. Encontre outra em um lugar aonde o pregador crê nesse livro e ele não pede desculpas pelo que ele diz, ele apenas prega e mostra o que ele diz, falando de Jesus Cristo, proclamando ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e mais belo entre os milhares.
que salva os homens, cura os doentes e batiza no Espírito Santo. Você quer que eu mude de igreja? Não quero não, quero que você seja alimentado. Você precisa de um pastor. A religião, Jesus olhou para eles com ira. Você sabia que na maioria das igrejas da América, se você quisesse ser salvo, não ia conseguir? Sabia que na maioria das igrejas na América, se você levantar a mão e dizer aleluia, eles te mandam embora? Você sabia que na maioria das igrejas na América, que se você falar para o pastor, quero que você ore por mim, me unja com óleo, ele olha para você como se estivesse maluco? Você sabia que na maioria das igrejas da América você pode beber, adulterar, fornicar, fazer o que você quiser, se envolver na sujeira e continuar sendo membro, mas se você for batizado com o Espírito Santo, no poder de Deus, e começar a falar em línguas estranhas, e você parar de fornicar, e você parar de adulterar, e parar de beber, e você abandonar o rock, se apaixonar por Deus, se apaixonar com a sua Bíblia, se apaixonar com Jesus Cristo, eles vão colocar você para fora. Não é à toa que Jesus ficou irado. No templo, no sábado, um homem com a mão atrofiada, ele viu Jesus. Glória a Deus! E aquele bando de fariseus e hipócritas disseram: não interrompa o costume de nosso culto. Estamos em uma situação reservada, não venha quebrar o silêncio. Mas Jesus olhou para eles irado, ele estava muito bravo. Ele não era como alguns pregadores que existem querendo fazer média com qualquer um aí não, viu? Ele está virado. Ele está virado com o diabo, ele está virado com a doença, irado com os hipócritas, irado com os fariseus. E ele disse: estique o seu braço. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando aquele homem esticou a mão, o poder do céu veio através de Jesus e o libertou pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Eu não acompanho jogo algum, mas se eu acompanhasse, gostaria de ver uma competição. E quando vou para a igreja, eu espero que você pregue. Eu espero encontrar o poder de Deus. Marcos 6, 52. Agora Jesus estava com os discípulos. Estava com seus discípulos. Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tomé. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Marcos 6, 52.
E esse é um dos pecados do Pentecoste hoje. Vou te dizer algo que vai te chocar. Eles já viram tantos milagres que o coração deles se endureceu para eles. Eles já não consideravam algo grandioso, com o coração duro. Em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, aonde o grande mover de Deus aconteceu na virada do século, uma profecia foi dada. Em 1906, isso há 75 anos atrás, no meio do maior derramar de Deus que o mundo já conheceu até hoje, uma profecia foi dada, algo tão chocante que a maioria pensou que fosse impossível. E a profecia dizia assim, veio em 3 partes, dizendo: nos últimos dias, antes de Jesus voltar, em círculos pentecostais, vai haver uma ênfase grande sobre o poder ao invés da justiça. Em segundo lugar, vai haver uma ênfase sobre o louvor a um Deus que eles não oram mais para Ele. Ouviu bem? Olhe nossas igrejas, estamos especializados em louvor. Louvar errado? Claro que não. Mas você não pode cobrir a intercessão no secreto com uma demonstração pública de adoração. Igrejas pentecostais e carismáticas se tornaram profissionais na arte do louvor, se tornou uma forma de arte, a ponto de hoje até trazer danças coreografadas para o púlpito, e dançam de acordo com a instrução de um coreógrafo em igrejas pentecostais e carismáticas. Enquanto o ministro prega ou os cantores cantam, aprendemos a louvar e esquecemos de orar. Mas o verdadeiro louvor só pode vir de um coração que de fato ora. A terceira parte daquela profecia foi que haverá uma ênfase sobre os dons. Uma ênfase sobre os dons do Espírito ao invés do senhorio de Cristo. Ouviu bem? Você está ouvindo? Em círculos pentecostais, no momento que os dons são mais importantes do que o Cristo e seu senhorio, estamos perdidos. Não vale mais a pena. Quando você liga a sua televisão dos canais cristãos, e a maioria dos pentecostais hoje se especializam em milagres, a pregação da palavra que temos hoje é pouca. Se você comprar minha fita, você vai aprender e receber um milagre. Se você enviar uma oferta para mim de $100, você vai receber um milagre. Milagres. Eu creio em milagres, eu creio que posso dizer assim como qualquer outro ser humano. Mas milagres não têm prioridade. Jesus Cristo tem prioridade.
E o último, para terminar, em Marcos 16, no versículo 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. A incredulidade endurece o coração. Para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Daqui a 4 minutos eu estou acabando. Estou vendo hoje em dia que é mais fácil, muitas vezes, levar o evangelho para um viciado, para um homossexual, para um bêbado, do que para muitos cristãos. Por causa da incredulidade. Escute com atenção. Não vá embora a não ser que você tenha que sair, por favor. A Francis e eu fomos para Nova Orleans outro dia. Espero que isso toque seu coração. E ela tinha algumas coisas para resolver lá. E eu fui com ela enquanto ela estava com uma outra mulher em um certo lugar. Eu saí perto do lago Pontchartrain. Tem uma trilha lá de várias milhas. Eu queria orar, caminhando e orando. E tinha descido algumas milhas e eu estava voltando. O lago Pontchartrain é um lago lindo. Fica perto de Nova Orleans. E passei por um irmão afro-americano que estava sentado em uma mureta dessa altura. Não prestei muita atenção nele porque a gente passa por muita gente, mas eu passei dele nessa direção, continuei seguindo o meu caminho, ouvi ele falar o meu nome. Irmão Swagger, é você mesmo? Eu virei. Ele devia ter uns 30 anos, 38, 30 anos de idade. Eu disse, pois não? E ele estava com uma lata de cerveja na mão. E então ele começou a chorar. Ele desceu do muro e ficou ali, deixou a cerveja de lado, chorando bastante. Ele tentava falar, não conseguia. Ficava parado ali, tentando dizer algo, e as lágrimas rolavam em seu rosto. Finalmente ele disse assim para mim. Ele disse, irmão Swagger, há 5 minutos atrás, pela última meia hora, eu estou sentado aqui, não dormi a noite inteira. Minha esposa me largou. Estou viciado em drogas, no álcool, tudo acabou. Eu não tenho mais nada. E eu não quero mais a minha vida. Eu não quero mais viver. E eu disse para Deus, Senhor, minha avó me disse que o Senhor me ama. Não tenho vivido tão bem e não tenho tanto valor. Mas ela me dizia desde criança que você me ama. E eu estou desistindo. Eu vou pegar vários comprimidos e vou me matar.
a não ser que você faça algo para me parar. E 1 minuto depois, eu passei por ele. $240 milhões de pessoas na América. Segunda pela manhã, 10h15 da manhã. E Deus me colocou bem ali. Eu o abracei e disse: rapaz, Deus ama você. Filho, Deus ama você. Irmão, Deus ama você. E ele disse: estou impressionado. Ele responde oração, não é? Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Ele pode amar um viciado como eu. Ele pode amar um bêbado como eu. E eu disse: você já sabe. Ele pode amar um bêbado como você. Ele acabou de operar um milagre por você. Não demorou nem 30 segundos. Não demorou, senão alguns instantes. Tem vezes que passo meses tentando fazer membros da igreja receberem o Espírito Santo. Mas com ele foi em segundos. Ele estava com o estômago cheio de cerveja, mas o coração cheio de Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Você crê em beber? Não, 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 não. Mas Ele salva você. Ele te ama. Se você vier para Ele, Ele não vai te lançar fora. Não importa quem você é, Ele pode abrir as portas do céu e abrir os braços dEle e dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Em 30 segundos ele estava dizendo: eu estou salvo. Salvo. As águas daquele rio soavam como as melodias mais lindas que já ouvi em minha vida. Os pássaros cantavam como o coral do céu. As árvores batiam palmas. Salvo pelo seu amor. Salvo pela sua graça. A vida é um doce. Minha alegria está completa, pois eu estou salvo. 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 Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Venha sem dinheiro, sem preço. Venha. Venha você que está cansado. Venha você que está sedento. Venha, e eu te darei vida. Abaixe sua cabeça, por favor. Faz muito tempo desde que sinto o amor dele alcançando você, como sinto agora. E ele está te dizendo sem condições:
sem preço, sem exigências. Venha. Ele está te dizendo: eu te amo. Quantos aqui nesse ginásio podem levantar a mão dizendo: Jimmy Swaggart, eu não o conheço, ou me desviei dele, não estou servindo a ele, não estou vivendo corretamente. Ore por mim. Levante sua mão. Nas arquibancadas à minha direita, levante bem alto: eu não vou te envergonhar. Estou vendo, continue levantando até lá em cima, aqui embaixo. Levante a mão, levante sua mão, levante a mão lá atrás. Continue levantando a mão. Centenas e milhares de pessoas levantando as mãos. Aqui à minha esquerda, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. O Tomás e o time vão cantar: há um lugar na cruz para você. E ele vai dizer: tem um espaço aqui para você, eu te amo. Venha, venha, venha. E quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Se coloque de pé. Preciso de milhares de cristãos orando comigo, não só pelas pessoas aqui, mas por todos aqueles que assistem pela televisão. Será uma grande colheita. Eles estão vindo. Peça por uma convicção do Espírito Santo sobre esse lugar. Poder convincente do Espírito Santo aqui, para quebrar a dureza de coração e quebrar a incredulidade e quebrar a resistência. E vou pedir vocês para virem desde lá de cima, lá atrás. Quero que você venha. Venha aqui para frente, todos que levantaram a mão, venha. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for The cross upon which Jesus died. the cross upon which Jesus died Is a shelter. is a shelter in which we can hide, and it's grace, It's great, so so free, insufficient for you and me. and Deep as the ocean, is its fountain, as wide as wide as the sea. Sing it now. There's room at the cross. Estamos te esperando, Deus está te esperando. Ele te ama. Yes, there's room at the cross for you. Venha, venha rápido. Venha. Millions have come. There is Ainda tem lugar para você. Yes, there's room at the cross for you. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart por alguns instantes, por favor. Vocês pela televisão, olhe para mim também. Neste exato momento, se você acreditar, você só precisa disso, de acreditar. E Ele vai entrar em seu coração, para habitar aí para sempre. E vai escrever o seu nome
no livro da vida do Cordeiro. Todo pecado será lavado, e mais importante do que isso, você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Seus filhos receberão um novo pai ou uma nova mãe. Pais receberão um novo filho ou uma nova filha. Esposas receberão novos esposos e esposos novas esposas em Cristo Jesus. Deus te ama, jovem. Eu sei que ama. Abaixe a sua cabeça, por favor, e feche os olhos. Você com a garotinha no colo, se você não está salvo, ela vai receber um novo pai. E é o melhor presente que você pode dar para ela em toda a sua vida. Glória a Deus. Abaixe a cabeça e feche os olhos, por favor. Quero que você ore comigo e creia de todo o coração. Vamos orar. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu sou um pecador perdido. Preciso de ajuda. Preciso de Deus. Estou cansado do pecado, da rebelião e da solidão. Me perdoe, por favor. Limpa-me e lava-me com o teu sangue precioso, de acordo com sua palavra, que não pode mentir. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive diante do mundo inteiro e por toda a eternidade. Começando agora, eu aceito Jesus Cristo em meu coração como meu Salvador, e eu creio que Ele me ouviu. Eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou santificado, eu estou justificado, eu estou salvo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhoras e senhores, a cruzada que